Olá pessoal, vamos para o segundo vídeo referente ao tema escravidão espiritual inconsciente. No primeiro nós realizamos uma introdução e neste vamos falar sobre as causas da escravidão espiritual, né? Peço a você que está assistindo, que não se inscreveu ainda no canal, se inscreva no canal, dê um like, né? Ative o sininho de notificação e também compartilhe esse vídeo com seus amigos, com seus parentes, com seus vizinhos, para que eles também possam ter um pouco do conhecimento e a oportunidade de se libertar das prisões espirituais inconscientes que o ser humano às vezes se encontra e não sabe que está, tá? Vamos lá? Para iniciarmos, vamos ler um versículo aqui do livro de Êxodo, capítulo 22, versículo 23, onde Deus fala a Moisés que se de algum modo afligires e eles clamarem a mim, eu certamente ouvirei o seu clamor, né? Isso Deus está dizendo para Moisés, que se o povo clamar, né, se sentir afligido e clamar a Deus, ele os ouvirá, né? Então é importante isso, é importante primeiramente a gente clamar a Deus as nossas necessidades, né? No decorrer do vídeo nós vamos ver que constantemente vamos precisar clamar a Deus e pedir a Deus, né, a ajuda nessas libertações espirituais inconscientes, tá? E no livro de Daniel, o Sadraque, Mesaque e Abidnego, quando eles estavam para entrarem na fornalha, né, porque não quiseram ajoelhar-se, né, para adorar a imagem de ouro de Nabucodonosor, né, o Abidnego disse a Nabucodonosor: eis que o nosso Deus, a quem nós servimos, é que nos pode livrar. Ele nos livrará da fornalha de fogo ardente e da tua mão, ó rei. E se não, fica sabendo, ó rei, que não serviremos a teus deuses, nem adoraremos a estátua de ouro que levantastes. Por que isso? Porque eles não queriam se tornarem escravo espiritual, porque escravo físico eles já eram, porque eles estavam na Babilônia, eles eram escravos todos ali, por mais que alguns prosperaram, como, né, Sadraque, Mesaque, Abidnego e o Daniel, né, ali no castelo do rei, né, o Daniel chegou a ser o governador, né, da Babilônia, e o Sadraque, Mesaque e Abidnego juntamente com eles, mas eles não queriam se tornar escravos espirituais daqueles deuses que existiam na Babilônia, né? Então eles se negaram a o quê? A se prostrar, né? Ajoelhar-se perante a imagem de Nabucodonosor. Porque às vezes não precisa você fazer um juramento, que eu vou adorar tal não sei o que, tal Deus ou tal santo, alguma coisa assim, né? Daquela época lá. Bastava a ação de joelhar, você já estava fazendo uma conexão espiritual com os deuses que existiam em volta ali, né? Ou os falsos deuses, né? Então isso é importante a gente fazer uma analogia com a situação atual, né? O que você faz que você acaba realizando conexões espirituais com a dimensão inferior das trevas, né? Sem saber o que está fazendo, tá? Então, hoje nós falaremos, né, sobre as causas que geram a escravidão inconsciente, tá? A consequência da escravidão espiritual no corpo físico, as consequências psicológicas e emocionais da escravidão espiritual, os tipos de escravidão espiritual, início e processo da libertação do cativeiro espiritual, a libertação final do cativeiro espiritual, né? Como que é esse processo de libertação final, o sentimento após essa libertação espiritual e como não ser mais escravizado espiritualmente após a libertação, tá? E vamos falar um pouco também sobre a atmosfera espiritual.
Basicamente, gente, nós vamos limitar esse vídeo, né, a uns 12 a 15 minutos no máximo. Por quê? Para não ficar cansativo para as pessoas que, né, poderem ouvir o vídeo, para poderem refletir no que vai ser falado nesses minutos, né? E no outro vídeo, né, nós continuaremos sobre esse tema, até finalizar totalmente esse tema. Tá? É importante, muito atenção, é importante a leitura do Evangelho, né? Não nesse vídeo, mas no próximo vídeo eu vou citar muito as passagens da Bíblia que nos falam sobre a libertação espiritual, porque nós vamos falar muito sobre as causas que geram a escravidão inconsciente, tá? Porque não é fácil esse tema, não é fácil. Só para vocês terem noção, já tem 2 semanas que eu estou tentando falar sobre esse tema e não consigo, porque eu começo a filmar com o celular trava todo e a câmera pifa. Nunca vi isso acontecer, mas aconteceu, né? Aí eu pego outro celular, ele trava todo e começa a dar problema também. Por assim, não tinha problema nenhum, mas eu comecei a fazer esse vídeo e acaba gerando problema, porque o mundo espiritual não quer que eu fale sobre isso, para as pessoas serem libertas espiritualmente, né? E agora estou tentando novamente, né? Já com outro aparelho, já é o terceiro aparelho, né? Espero, né, em nome de Deus, em nome de Jesus Cristo, que não dê mais problemas, né? Que a gente consiga finalizar esse vídeo, né? Então, vamos falar sobre as causas, né? Foi o primeiro tema aí, as causas que geram a escravidão inconsciente. Desobediência às leis de Deus. É importantíssimo obedecermos às leis de Deus. E quais são as leis de Deus? As leis de Deus são as leis que estão ali no livro de Êxodo 20. No livro de Êxodo, capítulo 20, os mandamentos de Deus, né, que foi passado a Moisés, tá, no Monte Sinai. Então é importante lermos esses mandamentos, refletirmos sobre esses mandamentos, tá? Porque as pessoas gostam muito de ler a partir do 5º mandamento, grava-se mais a partir do 5º, né? É importante ler o 1º, o 2º e o 3º ali, tá? Refletir sobre ele, refletir bastante sobre esse tema, tá? Que é essa desobediência às leis de Deus. Como que você se encontra hoje? Porque independente do tempo que nós estamos vivendo, a lei não muda. O mundo espiritual não muda as leis espirituais, independente do tempo. Porque um ano físico é um dia da dimensão espiritual, tá? Então, nós não podemos ficarmos achando que as leis mudaram, que os tempos mudaram, que isso era para antigamente, não. Ali, a Bíblia, ou o livro sagrado de Deus, vamos chamar assim, ele é atual. Ele é atual. Você pode passar séculos, séculos, séculos. Ele é atual. Porque ele não muda, ele fala sobre o ser humano. E o ser humano não mudou, né? Não tirou a raça humana e colocou outra raça, né? Então ele fala para a raça humana, tá? Então, primeira causa que gera a escravidão espiritual: desobediência às leis de Deus, né? Segunda, contaminação da mente com as coisas do mundo. Como que sua mente anda com as coisas do mundo? O que é que você valoriza no mundo? O que é que você almeja, tá? É muito importante isso, porque o que você almeja na sua mente, às vezes você não conta para ninguém, mas o que você almeja, o mundo espiritual fica sabendo. E como o mundo espiritual fica sabendo, quem comanda aquilo que você almeja no mundo espiritual, porque o mundo espiritual ele é dividido, né? Quem comanda aquilo, né, vai sentir que você deseja aquilo e começa a fazer conexões espirituais com você, tá? Isso eu falo quando você almeja algo que está fora do propósito de Deus, tá? E fora dos princípios ensinados por nosso Senhor Jesus Cristo, tá? Terceiro, causa que gera a escravidão espiritual inconsciente, desconhecimento do mundo espiritual e as suas atuações. E é isso que eles querem. Eles não querem que você conheça que exista toda essa condição e que como eles atuam, tá? Quarto, prática das seitas e religiões místicas que não condizem com o caminho, a verdade e a vida, né? Com os ensinamentos de Jesus Cristo, tá? Quinto, ser cristão e descumprir as leis de Deus, gerando legalidades, né? Você não segue, não obedece os mandamentos de Deus.
né? Sexto, não vigiar e não orar. Tá? Com certeza você abrirá uma porta para ser um escravo espiritual. Não manter um bom relacionamento com a família, um bom relacionamento, né, com a esposa, com o relacionamento conjugal e fraternal. Tá? Por quê? Porque às vezes você é muito bom lá com seus amigos, com o seu trabalho, sabe fazer uma política, uma boa relação de amizade, mas quando chega em casa, há uma tristeza, um péssimo relacionamento com a esposa, não respeita a família, não respeita a esposa, não respeita os filhos. Como que você não quer ser um escravo espiritual? Às vezes até por isso, por ser um escravo espiritual das trevas, que gera todo esse desrespeito para gerar conflito na família e gerar uma energia negativa para alimentar os demônios que eles se encontram. Né? Outro tema, outra causa, né? Vícios de bebidas alcoólicas, vícios de drogas e vícios do sexo. É indiscutível escravo espiritual, tá? Das trevas. Existem legiões que se alimentam desses vícios e induz esses vícios na sua mente. Tá? Anseios e desejos gananciosos que divergem das leis de Deus. Eu citei um pouco antes, mas aqui a gente aprofunda mais. O que você deseja? O que você anseia? Tá? Fisicamente e emocionalmente na sua vida. Então nós temos que vigiar o que a gente anseia. Não dizimar. Essa é uma lei que desde de Abraão. Ah, mas eu não acredito. Eu não vou entrar em discussão agora. É uma lei espiritual, tá? Não dizimar é uma lei e Deus fala vários trechos na Bíblia sobre isso, tá? Nós vamos discutir sobre isso posteriormente. Traumas guardados a 7 chaves são aqueles problemas psicológicos, rancores, ódios, né? Que você guardou dentro de você. Tá? De problemas surgidos na família, problemas surgidos quando era criança, como você foi tratado, o ódio, o rancor, né? A humilhação que sentiu, então acaba, guarda aquilo, gera um ódio. Tá? Religiosidade mística do cristão. Tá? Às vezes é um cristão, já é cristão, mas fica criando misticismo das religiões. Ah, que não pode fazer isso, que não pode fazer aquilo. Não está escrito no livro sagrado. Não crie. Não se torne um fariseu, não crie leis que não existem, né, nos mandamentos de Deus. Né? E idolatria. A idolatria, ela gera uma escravidão espiritual inconsciente assim, impressionante e afeta todo o seu organismo físico. Tá? E a idolatria de várias amplitudes. Tá? De várias amplitudes. Tá? A idolatria, porque quando a gente fala idolatria, o pessoal acha que é só imagem. Não. Não é só isso não. A idolatria tem uma série de coisas que você idolatra e às vezes nem sabe que idolatra. Tá? Então, essas são as causas, né, as principais causas que geram a escravidão espiritual. Nós vamos aprofundar no próximo vídeo. Tá? Vamos ficar por aqui, que já deu aí praticamente quase 15 minutos. Tá? Eu peço a você ainda que não se inscreveu no canal, se inscreva no canal, dê um like, divulgue esse vídeo. Tá? Para que as pessoas possam saber que existe uma escravidão espiritual inconsciente, que às vezes você está inerte na vida, sua vida não prospera, sua vida você não consegue atingir objetivos na vida, sua família não consegue, seu filho não consegue, porque tem escravidão hereditária, tem escravidão inconsciente que foi passado hereditariamente, né, para os seus filhos, seus netos e bisnetos, porque vai passar se você não se libertar. Tá? Então fiquem com Deus, até o próximo vídeo. Agradeço a vocês, tá? Divulguem o vídeo, né? Dê um like, se inscreva no canal e fique com o nosso Senhor Jesus Cristo e até o próximo vídeo.